Existiam 3 sistemas no mundo, né, quando o governo resolveu realmente implantar a TV digital no Brasil. Era o japonês, o europeu e o americano. O americano ele já era mais ou menos obsoleto quando o Brasil decidiu começar a pensar a TV digital, porque ele não permitia interatividade, enfim, ele era um modelo já obsoleto. E então o japonês e o europeu é que estavam mais no páreo. E aí havia muita pressão, mas o governo Lula, quando entrou, resolveu que ele passaria essa história toda para as mãos dos pesquisadores brasileiros da área, né? Então ele criou grupos de pesquisa no Brasil, de universidades, enfim e tal, e esses pesquisadores então iam pensar os 3 modelos e mais a possibilidade de criar um modelo brasileiro. E isso foi feito. E houve um primeiro decreto do governo Lula, que foi em 2003, que tratava, né, de como é que deveria ser essa TV digital brasileira, o que o Brasil queria para a sua TV digital. E ali era um decreto com ideias muito democratizantes e que privilegiava a interatividade para beneficiar o povo, para que o povo fizesse uma inclusão digital via TV, enquanto não se disseminasse a banda larga pelo país. E aí poderia se marcar consultas do SUS pela televisão, e a televisão aí mostraria qual seria o lugar mais próximo da sua casa para você ir, às vezes se tivesse uma emergência médica, testes de saúde, enfim, várias outras aplicações, imposto de renda, né, você poderia fazer algumas coisas pela televisão, declaração de isento, etc. Então isso era o que estava sendo pensado inicialmente. E os pesquisadores brasileiros trabalharam nessa linha. E eles iriam entregar para o CPQD os resultados das suas pesquisas, e o CPQD passaria uma análise para o ministro das Comunicações, que tomaria uma decisão do modelo por essa análise, né? Acontece que no meio do caminho aconteceu o mensalão, né, que foi um esquema de corrupção no governo e tudo mais. E nessa época, o que se falava no meio das pessoas envolvidas nessa questão da TV digital é que o governo estava sofrendo pressão das emissoras de TV que não queriam esse modelo inclusivo, democratizante e tal. E aí que, enfim, se o governo não cedesse, obviamente as emissoras, as principais emissoras, elas têm o poder de colocar pessoas na televisão falando que, não, eu acho que o Lula sabia assim, etc. E poderia trazer uma pressão até para um impeachment ou o Lula não ser reeleito. Então, o que se dizia na época era que o governo então cedeu as emissoras para o modelo que elas queriam. E por que as emissoras não queriam esse modelo inclusivo, assim, de colocar uma interatividade na TV, né? Um canal de retorno para a pessoa interagir com a sua TV? Elas não queriam porque isso ia atrapalhar o modelo de negócios dela, que é o seguinte: você tem anúncios, né? E aí, se você está vendo o Jornal Nacional, enfim, qualquer outro programa, e você começa a interagir com o programa, agora eu quero ver um vídeo adicional para entender a questão palestina. E aí você começa a ver o vídeo adicional, você não vai ver os anúncios que estão vindo a seguir, né? Ou mesmo que você ponha anúncios interativos, se você interage com um anúncio, você não vê o próximo, né? As pessoas iam já depois pular para o resto da programação. Então, os anunciantes iam perceber isso, e o preço dos anúncios, que é o que sustenta a TV comercial, ia cair, né? Então, a TV interativa, ela não valia a pena. E, além disso, existia a possibilidade da multiplicidade de canais. No início do governo Lula, a possibilidade técnica era de ter 4 canais no lugar de 1, né? TV Brasil 1, TV Brasil 2, TV Brasil 3. Depois passou a ser 8. Agora, que emissora comercial vai querer mais concorrência para dividir o mesmo bolo publicitário? Então, eles não quiseram. E houve uma oposição e as emissoras acabaram vencendo. Em 2005, entrou para ministro das Comunicações o Hélio Costa, que foi um funcionário de carreira da TV Globo e sempre defendeu os interesses das emissoras comerciais no Congresso. E aí, no final, quando os pesquisadores terminaram os trabalhos, enfim, antes deles terminarem os trabalhos, o ministro Hélio Costa já estava dando como certo que seria entrevistas e tal, que seria o modelo japonês, o adotado, enquanto que os pesquisadores não tinham nem terminado, estavam na fase final ainda das pesquisas, e consideraram aquilo um assinte, porque o decreto previa todo um outro esquema, né? Mas o que aconteceu foi isso mesmo, né? Assim, o modelo brasileiro não foi cogitado, foi adotado o modelo japonês e, enfim, toda aquela ideia de inclusão digital via televisão foi para o ralo. O modelo japonês,
ele é eficiente realmente, né? Ele, assim, os engenheiros acham que ele é realmente bom e tal, mas como o europeu também era bom, enfim, né? A questão, assim, havia algumas questões. Por exemplo, o europeu, ele já tinha previsto dentro dele, etc., que haveria um operador de rede, assim, as transmissões iam ser feitas por um único ente, né? Ou seja, no caso do Brasil, se isso fosse adotado, se a gente adotasse o europeu exatamente como os europeus faziam, né, a gente teria esse ente que faria a transmissão da Globo, da TV Brasil, de todas as emissoras. Então, a transmissão não seria mais um problema para emissora nenhuma. Todas as transmissões teriam a mesma qualidade e pegariam nas mesmas cidades, enfim, não existiria um predomínio de uma emissora sobre a outra em relação à transmissão, a ser assistida nos lugares. E isso, para as emissoras mais fortes, não era uma coisa boa também, né? Porque colocaria emissoras que tivessem um ótimo conteúdo, mas que tivessem uma transmissão ruim, né? E, inclusive novas emissoras que poderiam surgir com a multiplicidade dos canais, enfim, então entraria uma concorrência maior, né, no mesmo nível técnico de transmissão. Então isso também não era uma coisa boa para as emissoras. Agora, a grande questão aí, ela não é técnica, mas é política, né? Porque a gente podia até adaptar o japonês para isso, enfim, né? Essa não seria a questão. A questão é, qual era a decisão política? Era atender a população ou atender as emissoras? E aí, no fim, foram atendidas as emissoras que estão mantendo um modelo século XX o máximo que elas podem, porque a gente sabe que a internet está vindo aí para dar rasteira em tudo, né? As novas gerações, elas estão na internet, elas não estão na TV aberta de uma forma geral, tanto quanto a gente, eu na minha juventude, né, tinha só TV aberta, enfim, né? Então, a audiência da TV aberta, ela vem caindo, ela tem a concorrência da TV por assinatura, mas as duas têm a concorrência da internet. Né? A tela grande da televisão na sala, ela vai continuar a existir, mas assim, o que vai estar ligado ali? De repente é o celular com o YouTube, que é o que eu já faço em casa, né, muitas vezes. Coloco o celular ou via PlayStation ou qualquer outra coisa que você pode ligar a internet na sua tela grande e assistir a um conteúdo sob demanda imenso, né, que você não tem na TV aberta e nem mesmo na TV por assinatura. Seria muito bom se no Brasil a gente pudesse ter uma defesa dos interesses do cidadão acima de qualquer coisa, mas isso ainda não existe. Você vê isso em países da Europa, por exemplo, sabem que os meios de comunicação eles são subordinados ao interesse da população. Então existem regras e leis debatidas exaustivamente em parlamentos, em congressos, né, que definem o que é importante ter nos meios de comunicação para atender às prioridades da população, né? E essas prioridades são definidas também pelos representantes eleitos, pelo parlamento, enfim, né? Então, aqui no Brasil, não. Né? Os interesses da população eles são secundários e quando se fala em ter regras para os meios de comunicação, uma regulação que seja do interesse da população, já vem logo a palavra censura. É censura? Não pode... Acontece que isso aí gera, né, igual entre os jornalistas sempre se falou, né, assim, que no Brasil não existe liberdade de imprensa, existe liberdade de empresa. Né, o que a empresa de comunicação quer fazer, ela faz. E aí, seja o que Deus quiser, mesmo que seja, às vezes, torcer uma notícia para interesses próprios. E isso se faz porque não existe regulação, não existe punição. Você vai reclamar com o bispo e não vai adiantar nada, né? Em outros países você tem órgãos que regulamentam e você consegue punição, você consegue, enfim, fazer com que as empresas atendam o interesse do cidadão. Aqui no Brasil, por enquanto, até agora, né, as empresas vêm com essa palavra censura e assustam todo mundo.